universo de Demon Slayer, quando o espadachim atinge um grau de maestria com a espada muito alto, ele consegue acessar o mundo transparente, que é basicamente um mundo, uma visão, que permite ele ver toda a musculatura e o sistema nervoso do seu oponente, podendo direcionar muito melhor os seus golpes para causar o máximo de dano possível. Mas será que no mundo real teria algum jeito da gente fazer essa visão de mundo transparente? Vem comigo que eu vou te contar. E bom, Shonen, como evidenciado por vários personagens dentro do universo de Demon Slayer, a gente conseguiria acessar o mundo transparente na hora que a gente atingisse uma maestria muito grande com a espada. E essa é basicamente a visão de um usuário da visão do mundo transparente. Então, para saber se isso é possível, primeiro vamos ver como é que a gente consegue enxergar no mundo normal sem ser no mundo transparente. Então, Shonen, no nosso mundo a gente só consegue ver porque os nossos olhos, mais especificamente a nossa retina, consegue captar os fótons que vão numa frequência de luz muito estreita do espectro eletromagnético. Então a gente consegue captar os fótons que vão nessa faixa estreita que você está vendo ali em cima, que é da luz visível, que está do violeta até o vermelho. Qualquer espectro que está abaixo do vermelho ou infravermelho a gente não consegue enxergar, e qualquer espectro que está acima do violeta, ou seja, o ultravioleta, a gente também não consegue enxergar. E esses fótons que a nossa retina capta, ela forma um padrão de identificação de informação que viaja do seu olho até que atrás do nosso córtex visual, onde ela é interpretada pelo nosso cérebro e que ele dá a nossa visão do que a gente está vendo. Então, basicamente, Shonen, na hora que você olha para o seu cachorro, é isso que você vê. Só que se o seu olho fosse capaz de enxergar o espectro infravermelho, ou seja, as ondas de calor que o seu cachorro emite, era essa visão que você teria dele, com as áreas mais quentes emitindo mais luz e com as áreas mais frias emitindo menos luz. E só por isso a gente vê que por uma modificação mínima no campo eletromagnético do que a gente enxerga, que o nosso cérebro interpreta, é possível a gente mudar a nossa visão. Então, Shonen, a gente ia ter que pegar algum tipo de visão que conseguisse dar esse nível de informação pra gente. E um jeito muito legal disso seria captar o espectro eletromagnético que está mais relacionado às correntes elétricas do corpo do adversário, porque tanto os músculos quanto o sistema nervoso emitem cargas elétricas que são muito fortes de serem distinguidas do resto do corpo. Então qualquer contração no músculo gera uma carga elétrica e qualquer sinapse entre os neurônios também gera uma carga elétrica. Então, se o nosso espadachim conseguisse captar essa modificação no campo eletromagnético do seu adversário, ele poderia acessar uma coisa bem similar ao mundo transparente. Mas como é que ele faria isso? E Shonen, se eu te falar que a resposta para isso está nos peixes da família dos tubarões. Basicamente, os peixes dessa família têm órgãos sensoriais muito sensíveis e muito importantes no focinho, chamados ampolas de Lorenzini. Essas ampolas de Lorenzini conseguem captar ondas eletromagnéticas e correntes elétricas geradas pelos peixes que eles vão predar. Então, quando um peixe consegue fazer uma contração muscular perto dos tubarões, eles conseguem captar as ondas eletromagnéticas e a corrente elétrica gerada por essa contração muscular dos peixes. E eu acho que uma aplicação muito legal dessa capacidade de sentir e emitir correntes elétricas e campos magnéticos está nos peixes da família das enguias ou do poraquê, que são os nossos peixes elétricos. Eles têm células musculares modificadas chamadas de eletrócitos, que basicamente quando contraem, ao invés de gerar movimento igual aos nossos músculos, eles geram uma corrente elétrica. E muitos peixes deles você vê que quase não dá para ver o olho, porque eles não usam o olho para caçar. Eles fazem um campo eletromagnético em volta dele, igual você está vendo aqui, para captar as variações desse campo eletromagnético, e na hora que ele detecta um objeto, um peixe dentro dessa variação do campo eletromagnético que ele está emitindo, ele sabe exatamente onde é que a presa dele está. E ele consegue usar isso para se localizar mesmo em ambientes quase sem luz nenhuma. Então, Shonen, se similar ao poraquê, o nosso espadachim conseguisse emitir um campo eletromagnético em volta dele e detectar as variações e as anomalias geradas pelos distúrbios das células musculares e dos neurônios do seu adversário, ele conseguiria saber exatamente qual músculo o adversário está contraindo e, por consequência, qual movimento o adversário dele vai fazer. E, obviamente, se as variações desse campo eletromagnético que ele gerasse fosse captado pelo sistema nervoso central dele e transferido diretamente para o córtex visual, o cérebro dele poderia interpretar essas informações da variação do campo eletromagnético como sendo praticamente esse mundo invisível aqui, porque ele veria a contração dos músculos do seu adversário e dos seus aliados, além das informações transmitidas pelo sistema nervoso central.
É legal ou não é? E Shonen, se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.